Como vai, gente? Tudo bem? Meu nome é Manuel, eu sou pastor evangélico, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde e sou professor de teologia desde 2004. Esse é o primeiro programa piloto, Pergunte ao Pastor. E nesse programa nós vamos responder algumas perguntas teológicas sobre passagens difíceis da Escritura e também alguns temas relevantes, contemporâneos, à luz da Palavra de Deus. Sempre junto com a pergunta respondida em vídeo, nós vamos fazer um pequeno texto para ser um fundamento aí teórico para você poder acompanhar a reflexão. Eu espero que você goste e essa é a gravação do programa piloto e nós já pegamos um tema bem polêmico, bem complicado. A pergunta número 1 desse programa Pergunte ao Pastor é a seguinte: o Velho Testamento ensina ou legitima o genocídio? Como compreender as ações do antigo Israel dizimando povos cananeus após as vitórias em guerras? Porque as propriedades, construções, mulheres, crianças e animais deveriam ser eliminados de maneira tão sumária? Isso não contradiz a ética revelada no Evangelho de Cristo e o senso geral da dignidade e da justiça humana? Essa é a pergunta que a gente procura responder aqui no Pergunte ao Pastor número 1. Esse é um dos temas mais espinhosos e difíceis do Antigo Testamento e, penso eu, de toda a Escritura Sagrada. Muitos intérpretes fugiram dessa questão adotando uma leitura alegórica e simbólica das Escrituras. É importante, em primeiro lugar, definirmos os conceitos e termos aqui empregados. O termo genocídio, por exemplo, é de 1944 e foi cunhado por Raphael Lemkin, um advogado judeu polonês, para descrever os horrores do regime nazista durante a Segunda Grande Guerra, o Holocausto. De acordo com Holocausto Encyclopedia, Lemkin definiu o genocídio como um plano coordenado com ações de vários tipos que objetiva a destruição dos alicerces fundamentais da vida de grupos nacionais com o objetivo de aniquilá-los. Esse termo foi utilizado no famoso julgamento do Tribunal Internacional de Nuremberg para descrever os crimes praticados durante a Segunda Guerra, e isso foi usado de maneira descritiva, e também foi tema da Convenção das Nações Unidas de 1948, que também tratou desse tema. Nesta convenção foi redigido um importante documento de direito internacional, que é a base da legislação sobre o tema no mundo inteiro, e essa legislação ela conta com a adesão de 179 países como signatários. Nesse sentido, falar de genocídio no contexto bíblico ou na antiguidade seria anacronismo. Anacronismo é quando nós tentamos colocar uma imposição da nossa época, cultura, uma reflexão nossa, ou um parâmetro moral de julgamento nosso, contemporâneo, para os períodos do passado. Então seria anacrônico você usar o termo genocídio para descrever ações da antiguidade. Porém, e uma vez estabelecido o conceito de genocídio como uma tipologia para análise histórica, poder-se-ia falar de genocídios na antiguidade, mas mais como uma tipologia de análise histórica. À luz desta explanação introdutória, podemos afirmar que, na perspectiva teológica, o genocídio é um crime hediondo e a sua prática é repudiado pelas Escrituras Sagradas em seu ensino geral e consistente. Até onde tenho conhecimento, nenhum teólogo cristão ou judeu de expressão defendeu a sua prática. O problema, então, persiste. Como compreender, então, a ordem de extermínio dos povos cananeus no contexto da conquista da terra? Em primeiro lugar, a ação dos israelitas, segundo as Escrituras, era uma ação instrumentalizada de juízo divino. Em sentido absoluto, somente Deus pode exercer juízo e justiça na terra, e por esta razão nenhuma nação ou indivíduo pode por si mesma tirar a vida de quem quer que seja ou determinar o curso da sua duração. A ética do mandato social, procedente da ordem criacional de Deus, a lei moral expressa no Decálogo e a ética do reino de Deus, reveladas no Sermão do Monte, claramente evidenciam o valor da vida humana, inclusive dos animais, e proíbem o uso da força para fins particulares e ilícitos. Porém, há que se reconhecer
que para fins de ordenamento social, de aplicação da justiça, nesse mundo decaído, Deus concede ao Estado, como seu ministro, o uso legitimado da força. Basta ver, por exemplo, na aliança que Deus faz com Noé após o dilúvio, Deus estabelecendo ali um princípio de autoridade. Você tem textos da Escritura que afirmam sobre a autoridade civil como ministro de Deus. Também podemos afirmar, a partir da leitura da Bíblia, que em circunstâncias especiais, o próprio Deus pode exercer juízo diretamente, uma vez que ele detém o poder absoluto sobre a vida e a morte e pode realizar o seu governo, este governo e a justiça sobre toda a sua criação, porque a nossa perspectiva é de que o universo faz parte de uma criação e Deus é o criador do universo. Então ele legisla e governa sobre toda a sua criação. No caso singular da antiga teocracia de Israel, por meio de uma ordem direta dada pelo Senhor, conforme o registro bíblico, esse povo foi um instrumento histórico autorizado do juízo de Deus sobre determinados povos e nações. Essas ações punitivas tiveram algumas especificidades que evidenciavam o caráter extraordinário e desabonam qualquer tentativa de perpetuação ou legitimação a posteriori por qualquer outro povo, indivíduo ou nação, incluso a própria nação de Israel, em circunstâncias normais, ou qualquer outro povo com perspectiva ou justificativa teológica. Quais os elementos teológicos e históricos específicos do que aconteceu ali no contexto do Velho Testamento que distinguem essa ação, esta ordem de juízo de Deus contra os povos antigos do genocídio como o tipificado em seu sentido corrente atual? Apresentarei uma breve relação. Primeiro, a existência de uma ordem direta, sobrenaturalmente comunicada por Deus. Deus mesmo é quem falava diretamente, sobrenaturalmente, no contexto da punição desses povos. Segundo, ações hediondas e criminosas cometidas pelos destinatários do juízo. Esses povos, eles eram conhecidos por uma série de ações de crueldade, iniquidade, bestialidade, sacrifícios humanos, enfim, eles eram povos que fizeram ações que na linguagem bíblica, teológica, os seus pecados haviam subido até o céu, ou seja, havia um limite de ação maligna, imoral, entre esses povos que fez com que Deus exercesse juízo específico sobre eles. Número 3. Inferioridade bélica e numérica por parte do instrumento escolhido para o juízo. A nação de Israel, ela sempre era inferior militarmente, belicamente, a esses povos. Por exemplo, apenas a título de análise, a nação de Israel ela estava na era do bronze e ainda nem todos detinham armas especializadas, né, na maior parte dessas conquistas. E enquanto que os inimigos tinham fortificações, tinham cidades, refúgio, fortalezas, e ao mesmo tempo eles detinham carros de guerra e eles estavam na idade do ferro. Basta fazer esta análise do ponto de vista bélico, militar, para você saber que esse ato ele era muito mais uma ação sobrenatural e direta de Deus do que do próprio povo que foi instrumento desse juízo. 4. Eventos sobrenaturais e fantásticos evidenciavam a ação divina. Não só eles eram inferiores belicamente, como aquilo que ocorria por uma ação sobrenatural de Deus, permitindo que houvesse vitória, para que ficasse evidente que foi um ato de Deus. 5. A singularidade histórico-redentiva do antigo Israel como povo escolhido. Israel é a nação escolhida e, nesse sentido, ela era uma teocracia na terra. Então, do ponto de vista histórico-redentivo, o propósito de Deus, ao criar a nação de Israel na antiguidade, era que, a partir de um vetor da própria cultura humana, ele fizesse a expressão da sua revelação e, através desse povo, ele trouxesse o Salvador de todos os povos. Então, não é um fim exclusivista, mas é um fim de abençoar os demais povos e nações. Christopher Wright, por exemplo, ele tem algumas obras que ele fala sobre isso, a missão de Deus e a missão do povo de Deus. Ele desenvolve uma teologia bíblica extensa sobre esse assunto. 6. O tratamento análogo dado aos israelitas
quando estes pecavam gravemente contra o Senhor. O próprio Deus demonstrava o rigor da sua aliança e juízo quando ele mesmo tratava com rigor a nação de Israel quando ela cometia pecado, e um tratamento análogo era ali realizado. 7. A progressividade da revelação divina e o desenvolvimento da ética bíblica. Na linguagem de alguns pesquisadores, eu li, por exemplo, um livro de Estevão Tavares Bittencourt, um sacerdote católico, que ele desenvolve esse tema, falando que naquela época, na antiguidade, existiam outros expedientes militares e que os israelitas, eles naquele grau de consciência ética, eles ainda não tinham uma distinção muito clara dos demais povos. Porém, à medida que a revelação progride, eles vão compreendendo mais os caminhos do Senhor e eles vão avançando nisso. 8. A desobediência parcial ou total das ordenanças. Curiosamente, o instrumento escolhido para o juízo, ele não aplicou plenamente esse juízo. Muito interessante. 9. A possibilidade de hipérbole ou retórica militar. Além disso tudo que nós mencionamos, há a possibilidade, segundo alguns pesquisadores, que essa linguagem, por exemplo, aniquilamento total, ela fosse uma hipérbole na linguagem, o que é próprio da linguagem militar naqueles dias e hoje. Até mesmo no esporte, nós usamos nomenclaturas ou linguagens de hipérbole, muitas vezes para expressar aquilo que nós queremos dizer. De acordo com alguns pesquisadores, o sentido mais claro é que eles teriam que ser expulsos da região para que não houvesse mistura com os demais povos. 10. Existência de práticas semelhantes na antiguidade atenuadas em outras nações, o que foi atenuado por ordenança divina. Então, como eu mencionei, um dos estudiosos que eu estudei, ele analisa essa situação do Eren de anátema, que era um tipo corrente de ação de oferecimento às divindades após o resultado das batalhas. E esse tipo de comportamento era encontrado em outros povos na época, como os semitas, germânios, ligúrios e gauleses. O autor vê nesta ordenança uma acomodação da revelação divina ao estágio de consciência ética daquele período. O autor, contudo, atesta que à medida que a revelação de Deus avança, esta mentalidade rude e moralmente infantil vai sendo corrigida. Bom, a partir de todos esses pontos que nós mencionamos, nós queremos dizer que o genocídio ele não é aplicável a esses textos que nós lemos, e também não existe nenhuma base teológica ou bíblica para a legitimação de tal prática. Então fica essa reflexão já de cara. A leitura dessa passagem ressalta também o valor da graça de Deus e o favor divino revelados no Evangelho de Jesus. É como se tornasse ainda mais intensa a graça de Deus e a salvação revelados no Evangelho. A teodiceia mais adequada para este problema, na minha opinião, é a própria cruz de Cristo, porque ela apresenta o escândalo e loucura do sacrifício do Filho de Deus em favor de pecadores indignos. Na cruz de Cristo encontramos a expiação de todo pecado e vislumbramos as dimensões do pecado humano. Podemos finalizar esta breve reflexão dizendo que aonde os valores do reino eles estão presentes e os valores do Evangelho são cultivados, a justiça e a paz se manifestam e os povos vivem com dignidade e harmonia. Eu queria, nesse ponto aqui, apenas dizer que um possível gráfico comparativo entre o que é chamado de genocídio e essa ação punitiva do Velho Testamento evidenciaria todos esses pontos que eu mencionei como pontos distintos de diferença. Não existe uma superioridade bélica para o extermínio de um povo, não existe uma deliberação particular contrária à lei, existe ali um caso excepcional, extraordinário, singular, que não tem base a ser repetido e não tem justificativa fora de uma ação transcendente que ocorreu pontualmente. Então, nesse sentido, não há paralelo entre o que ocorreu no Velho Testamento e o conceito que nós temos de genocídio. No entanto, esse é um tema espinhoso e difícil, desafia nós teólogos e pensadores cristãos,
e também o leitor normal, usual da Escritura, e isso faz com que venhamos a refletir sobre a grandeza de Deus, da sua graça e da sua revelação. Meu nome é Manuel, esse é o programa Pergunte ao Pastor, e em breve esse vídeo e esse texto estarão disponibilizados. Muito obrigado!